Olá, escritores, olá, escritoras, tudo bem? Imagina a cena. Você escreveu seu livro, você se esforçou no conteúdo, você conseguiu publicar o seu livro e aí você tem o livro em mãos. E aí você pensa, o que eu faço agora? Como eu faço para que o público descubra que eu tenho um livro aqui nas minhas mãos? Já falamos sobre isso. Pois é, escrever um livro, fazer todo o processo de escrita, de construção, de revisão, de correção, não é fácil. É um longo processo. E aí, finalmente, você consegue mandar o seu livro para a gráfica, consegue imprimir o seu livro, você tem o seu livro em mãos. É como se fosse um filho para você. E você olha para ele e fala, nossa, que coisa linda, finalmente eu consegui, eu estou com o meu livro em mãos. Deixa eu te dar uma notícia. A sua jornada apenas começou. Você está apenas no começo. Quando você tem o livro em mãos, é que a grande dificuldade começa. Como eu divulgo o meu livro? E hoje eu quero falar sobre a divulgação virtual. Como você consegue divulgar o seu livro de forma virtual para as pessoas, para que elas conheçam o seu trabalho. Eu já vi muitas vezes essa cena. A pessoa está com o livro na mão, os familiares, o tio, o avô, os primos, todo mundo compra o seu livro, ou pelo menos quer o seu livro, nem que seja de graça. E aí você pensa, mas como eu vou chegar lá fora? Como eu vou mostrar para as outras pessoas, para os meus leitores propriamente dito? E eu separei algumas possibilidades para você pensar a divulgação do seu livro no ambiente virtual. Então a primeira dica é, não desanime. É difícil, mas é possível. Conheço pessoas que fizeram grandes divulgações no ambiente virtual, conquistaram o seu público e conseguiram colocar esse livro de forma maravilhosa para as pessoas realmente se interessaram e compraram e foi muito bom, um bom resultado. Então se as outras pessoas conseguem, você certamente também consegue. Então se você navega nas redes sociais, você sabe que tudo no ambiente virtual acontece muito rápido. E o que atrai as pessoas? Pensa um pouco comigo, o que atrai as pessoas para elas gostarem de um conteúdo em vez do outro? Geralmente são aqueles que conseguem captar a atenção mais facilmente. E aí vale de tudo, é vídeo engraçado, são piadinhas, são memes, são diversas as formas de atrair a atenção do público. E por que o público leitor seria diferente? Ele também é atraído pelas coisas que têm criatividade, pelas coisas que são bonitas, por boas apresentações, boas capas, bons resumos ou pelo menos bons textos que aquele autor coloca para ser degustado, digamos assim, para ser experimentado. Minha ideia aqui não é dar uma aula de marketing digital, até porque não sou dessa área, mas é dar ideias, possibilidades para que você consiga construir a sua divulgação do seu livro. Então vamos lá. Então pensa comigo, esse meu livro aqui, por que é que as pessoas comprariam ele? Se você chegar e dizer assim, compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro, vai acontecer exatamente o contrário. As pessoas vão se cansar de você insistindo e elas vão simplesmente te bloquear ou não querem mais saber dessa forma de abordagem. Você tem que mostrar o seu conteúdo de uma forma orgânica, de uma forma natural. Nesse sentido, acho que a primeira coisa que você deve pensar é como as pessoas conhecem você. Por que eu compraria um livro de um autor desconhecido? Primeiramente, eu preciso saber alguma coisa sobre esse autor. Claro que a vida do autor não interessa em relação à sua obra, mas a gente vê que nas redes sociais as pessoas querem saber quem é aquele autor, por que aquele autor está lançando aquele livro. Então, existe uma exposição, às vezes até um pouco exagerada, mas é importante o autor, o escritor, se colocar no ambiente virtual.
Eu sei, muitos são tímidos, muitos não gostam de se expor, mas vou ter que te dizer que vai ter que acontecer isso. Se você quiser ser conhecido, você vai ter que se expor, vai ter que encontrar um nível de exposição mínimo, pelo menos, necessário para que você consiga falar da sua obra e divulgar a sua obra. A segunda questão é a apresentação do seu livro. Você tem uma capa bem feita, um livro bem feito, um tema que chama atenção, então explore esse tema, explore esse aspecto visual. Quais são os elementos que você pode agregar quando você for falar sobre o seu livro? Por exemplo, vamos falar que seu livro é sobre a Segunda Guerra Mundial. Você conta uma história lá sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você pode trazer outros elementos que não estão necessariamente no livro para ilustrar, para fazer um cenário, digamos assim, sobre a sua história. Então, pegar elementos externos para construir um cenário, para construir um ambiente para que a pessoa se sinta justamente, essa palavra é importante hoje em dia, para que ela tenha uma experiência, que não seja somente aquele livro que você tem na mão, mas que ela sinta uma experiência maior em relação àquele conteúdo que você está apresentando. E aí vale também uma boa sinopse, né? um texto muito bem feito para dizer sobre o que é aquele livro. Mas isso tem que ser colocado de uma forma mais, sem ser pesado, de uma forma que a pessoa possa ler um texto curto e ela se interesse, quer dizer, esse talvez seja o segundo momento, depois dela ter um elemento visual que ela possa ler. Então, se ela se interessou, ela vai ler sobre o que é exatamente aquele livro. Então pense que esse livro tem que ser desejado pelo seu público. Se você já fez a tarefinha de casa, que é conquistar um público, já deveria ter feito, né? Você vai conseguir de uma forma mais fácil chegar para o seu público e dizer, olha o que eu tenho em mãos, é uma coisa que você já aguardava. Se você não fez isso, não criou um público, então você vai ter que fazer isso primeiro. Vai ter que construir este público e ir mostrando diversas possibilidades de relacionamento com esse público. Bom, eu separei algumas ideias aqui para mostrar para vocês de divulgações do seu livro. Então, entre elas estão, como eu já falei, a própria capa, a própria sinopse. Você também pode colocar trechos do seu texto, né, pequenos trechos, e colocando nas redes sociais para que as pessoas leiam e venham se interessar. Você pode, como eu já tinha falado também, criar esse ambiente em volta, então sempre colocar notícias, elementos que lembrem aquele assunto, que sejam correlatos com aquele assunto. Isso vai fazer com que as pessoas mantenham o interesse, porque já sabe, né? Tudo é muito rápido na internet. Hoje tem isso, daqui a meia hora tem aquilo e assim vai. Então o que elas viram agora, daqui a pouco elas já não lembram mais. Você tem que manter uma continuidade de assunto e para que a pessoa se mantenha interessada. Você pode também ler trechos, fazer vídeos lendo trechos do seu livro. Você pode também fazer comentários, né, com outras pessoas, convidados, para que esse livro seja comentado, que as pessoas, que esteja na boca das pessoas, né? Isso é importante. Você também deve fazer posts regulares sobre elementos do livro, sobre personagens do livro. Por que tem aquela moça no livro? Quem é ela, afinal de contas? E o outro? E assim por diante. Para instigar a curiosidade. Então, se você tiver esses elementos visuais, talvez, quem sabe, talvez tenha um desenho de uma personagem, mesmo que no livro ela não exista de forma desenhada, mas são elementos que podem ajudar a abrir, a mostrar para o seu leitor do que é a sua obra. Uma coisa interessantíssima é você fazer perguntas para o seu leitor. Pergunte para ele, e se tal coisa fosse assim? E se tal coisa fosse daquele jeito? Faça com que ele interaja com você. No momento que você perguntar, ele vai sentir aquela coceira, falando, não, eu tenho que responder essa pergunta. Isso vai fazer com que ele participe, não só que ele participe, mas também que ele guarde essa informação na sua mente
E, é claro, você vai ter link, você vai ter nome da obra, vai ter o seu nome lá sempre, né? Isso sempre tem que estar muito bem visível, muito fácil, de fácil acesso, e vai promover o seu livro também de uma forma bem ampla. Também, se você for autor de não ficção, você pode jogar perguntas para o seu público em relação àquele assunto específico, criar pequenas dúvidas no teu leitor para que ele queira que essas dúvidas sejam elucidadas, e aí você pode dar uma resposta. Então essa interação ela tem que acontecer, senão você não consegue construir o seu público e manter o interesse desse teu público. E também é importante você fazer todas essas ações onde o seu público está. Então descubra onde está seu público primeiro, mas é importante fazer onde o seu público está. O que eu quero dizer com isso, onde o seu público está? Alguns autores participam de grupos de autores, tem vários e vários grupos de escritores na internet, só que eles se restringem aos grupos de escritores. Gente, você pode até participar de grupo de escritor, é importante que você troca informações, mas o seu público principal não são os outros escritores. Todos os escritores estão lá querendo vender o seu livro, divulgar o seu livro. Você tem que ir onde está o seu público leitor. Você precisa de leitores e não de outros escritores para consumir o seu livro. Bom, existem muitas possibilidades. Você pode também fazer book trailers, são aqueles vídeos, né, de apresentação do livro. Isso às vezes tem um custo maior. Eu sei de gente que fez sozinho também, então dá-se um jeito, né? Você consegue fazer diversas possibilidades. Você pode fazer leituras dramáticas do seu texto, se for uma ficção. Existem N possibilidades. Mas tem uma coisa que você tem que usar, que é a criatividade. Você tem que ser criativo. Não é porque ninguém está fazendo que você não possa fazer. Se você não ofender ninguém, se você não fizer mal para ninguém, não falar mal de ninguém, está valendo. A internet é democrática, então não é porque o fulano não está fazendo que você não possa fazer. Pense em possibilidades, invente possibilidades, crie coisas novas. Vai ser um caminho muito bom, tenho certeza. Então é isso, pessoal. Quis falar um pouco sobre como você pode divulgar os seus livros no ambiente virtual. Também dou a dica, se você conseguir fazer um curso de marketing digital, tenho certeza que vai te ajudar também, porque pode te abrir outras possibilidades de divulgação. E como as coisas mudam muito rápido, você tem que estar atualizado, tem que estar sempre se atualizando e conhecendo as coisas que aparecem. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, comente, mande as suas opiniões, enfim, os seus comentários, e compartilhe e assine o canal, e continuamos juntos até o próximo vídeo. Um grande abraço.